comece a adquirir conhecimento. O mais simples possível pode ser um vídeo. Às vezes você entra lá no meu feed do Instagram, eu falei, por exemplo, sobre preguiça e procrastinação. Ok, fez sentido? Como é que eu vou praticar isso? O que eu preciso fazer agora, diferente do que eu venho fazendo? Ou qual que é aquele pensamento que eu tenho, que está ali recorrente na minha mente, o que eu vou fazer com isso em relação ao meu passado? Porque, por exemplo, um processo depressivo, ele normalmente vem de uma história, né? De uma situação que você vivenciou. Eu conheço, tem vários temas, né? Mas eu conheço pessoas que ficaram depressivas depois de um final de um relacionamento. Eu conheço pessoas que entraram em depressão por uma perda muito significativa, até de negócio e trabalho. Agora, o que eu vou fazer com isso? Então, eu preciso me movimentar com muito amor, com muito zelo, mas eu preciso tomar uma decisão. E aí eu começo a entender como é que eu estou funcionando. A Ana Basta falando aqui para mim, preciso me policiar, vou viajar e depois fazer esse tratamento da jornada. E eu acredito que praticando meu mudar, claro, Ana, a gente até conversou hoje, né, por mensagem. Gratidão por você estar aqui dividindo comigo a sua história novamente e ao vivo aqui com as pessoas que eu estou dentro da sua história. É isso, a gente tem que esse policiamento, né, de se olhar, talvez seja o maior exercício que você precisa fazer para um processo de mudança. Senão você fica ali, de fato, na correria do dia a dia. E tomar essa decisão, ela é o primeiro passo para qualquer mudança, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, fizeram um comentário assim, eu preciso identificar meus velhos pensamentos e padrões, né? Então, se são velhos, é porque já estão muito claros ali. Agora, se eu penso mal, se eu tenho um pensamento ruim, ou, por exemplo, velhos pensamentos acelerados, uma pessoa fala assim, Ale, eu fico ali pensando muitas coisas ao mesmo tempo, mas que se referem ao futuro. E aí eu sofro com isso, porque aí me gera medo. Eu fico. Aliás, no meu stories de ontem, eu perguntei, eu fiquei até um pouco. Me surpreendeu, porque muitas pessoas falaram assim: eu tenho medos que me assombram. Olha que interessante, né? Se eu tenho medos que me assombram, o que é essa assombração na sua vida? Normalmente é de uma história, é de um tema que você não se aprofundou e você precisa cuidar isso de algum momento, né? E, de novo, eu trouxe minha história lá no início, mesmo vivendo um caos, eu quis trazer o meu exemplo como um processo de inspiração. Você pode, dentro desse caos, criar mecanismos com ajuda para poder cuidar desses pensamentos, cuidar desse momento que você está vivendo. Isso é possível. Então, voltando a falar desses velhos pensamentos. Então, tem coisas na nossa vida que são tão claras. Dentro da jornada Trinos, a gente tem logo no primeiro grande bloco, a gente tem ali o que a gente chama de comandos de atenção, que é você simplesmente identificar o que já está claro, que são, por exemplo, esses velhos pensamentos, esses velhos padrões, e que se você aqui eu preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude. Lógico que dentro da jornada a gente tem ali todo um processo de comandos que vai auxiliar nesse movimento. Mas aqui você já pode tomar essa consciência. Veja o que são velhos pensamentos, velhos hábitos, e já cria uma ação. Mesmo que você demore mais tempo para consolidar essa mudança, mas já fique a tempo, crie esse estado de vigília. A Ana Barros usou o termo aqui, preciso me policiar, né? Então, seja a polícia de você mesmo, no sentido de atento, de se perceber. Então, eu estava comentando sobre como usar num dia, né? Toda uma jornada para criar hábitos, para reforçar momentos de parada, momentos que você possa se perceber, momentos que você fique atento e faça pausas restaurativas. Converse mais com seus sentimentos através de narrativas internas. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou criticando ou vendo esse pensamento ruim em relação àquela pessoa? Tudo isso, aliás, assim, tudo que nos leva à competição, separação e conflito são todos pensamentos que nós temos que nos policiar para poder, de imediato, criar algum bloqueio. A gente fala tanto de se bloquear ou de se paralisar, quando eu estou ali num pensamento
pensando muito no futuro, e aquela insegurança, por exemplo, de algum tema que eu me acho incapaz, aí eu não sigo em frente, eu me paraliso. Então, a gente pode criar esse mesmo mecanismo para falar assim, não, esse tipo de pensamento e comportamento eu não posso ter mais. Então, eu tenho que ficar focado naquilo e criar uma ação na sequência para poder não, de fato, não me comportar daquela forma, ou pelo menos se perceber com mais facilidade.